Ela é estudante de medicina, a simpatia em pessoa, faz sucesso nas redes sociais, tem mais de 2 milhões de views em um único vídeo. Medicina Mais Clara, estamos aqui com Maria Clara. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra também poder abrir o Pulsar Médico, né? Um podcast que vem realmente tocar o coração de estudantes de medicina, de médicos, que precisam entender também como está a conjuntura médica atual. Seja bem-vinda, Clarinha. Nós vamos estar hoje recebendo aqui Maria Clara, estudante de medicina, 24 anos, leonina nata, de sangue, guerreira, uma menina aguerrida, né? E que faz muito sucesso nas redes sociais. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho da sua história e saber o que é que você quer da medicina daqui para frente, o que é que você pretende fazer na sua vida e o que é que você está vendo hoje dessa medicina que está surgindo. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Clara. Muito obrigada, meninos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Lembro do nosso primeiro encontro no ano passado, quando vocês me procuraram para divulgar um curso que, assim, fala muito do que o estudante de medicina precisa hoje. Realmente foi o pontapé inicial para eu iniciar o internato, da forma que talvez eu apresente para vocês uma visão muito diferente do que a gente está vendo hoje nos estudantes de medicina, sabe? Fico muito feliz de poder estar aqui abrindo o podcast do Pulsar Médico, que realmente vai tocar o coração dos estudantes de medicina, futuros médicos que estão chegando aqui no mundo. A gente viu, Clarinha, que você se dedica nas suas redes sociais a mostrar a medicina como ela acontece na vida do interno, né? E foi isso que chamou a nossa atenção. E fomos apresentados, né, por intermédio de outras pessoas, e percebemos no seu próprio Instagram que você realmente divulga como um médico deve atuar, né? E você não é nem médica. Daí a gente percebeu que jovem, 24 anos apenas, eu tinha te perguntado antes, Clara, tem alguém na sua família que é médico? Você disse, não, eu sou a primeira. Aí a gente queria saber de onde foi que surgiu a ideia, o desejo, a vontade de ser médica, esse orgulho que você já sente e você ainda nem tem esse CRM. Explica pra gente como é que foi que surgiu isso na sua vida. É verdade. Eu posso dizer que foi através dos meus avós, né? Tanto o avô paterno, que este sim foi um grande médico, e médico naquela época, quando a gente traz, que você pergunta assim, qual especialidade ele era? Todas, né? Ele era um médico que era o parteiro da cidade, que nesse caso a cidade de Amargosa, cidade onde o meu pai nasceu, onde esse meu avô nasceu, e fez história por lá. Mas aí você fala, mas Clara, que contraditório, você acaba de dizer pra mim que não tem médico na sua família. De fato, eu não conheci o meu avô, mas foi uma pessoa que deixou esse legado pra mim. E quando o meu outro avô, materno ainda em vida, teve Alzheimer, foi quando eu pequenininha acompanhava ele nos hospitais e entendia o processo de doença. E eu falei assim, nossa, eu quero fazer o que esse médico está fazendo, porque apesar de não trazer a cura de meu avô, ele deixava a gente tranquilo, né, nos atualizando de notícias com boletins, mostrando que apesar de ser uma doença neurodegenerativa, né, uma doença que ia tirando a memória dele, a gente nunca ia tirar ele das nossas memórias. Então sempre estava ali na minha lembrança e foi uma forma de eu torná-lo vivo. Tanto que eu brinco que eu nem queria ser médica, eu queria ser geriatra. Hoje eu vejo até como uma possibilidade, mas vamos deixar esses spoilers lá pra frente. Clara, me diga, onde é que você nasceu? Como é que foi sua infância? Bom, eu nasci aqui mesmo, em Salvador, né, no Hospital Santo Amaro, aqui em 1999, no dia 30 de julho, tá bom? Um ótimo dia para vocês lembrarem, anotarem na agenda assim, tá bom? Porque aí já deixei registrado, 30/7 de 99. 30/7 de 99. 24 anos. 24 anos. Prestes a 25. Não vamos lembrar disso, mas ele vem, os 25 vem. Certo. Sua infância foi aqui em Salvador? Não, a vida toda eu morei em Jacobina. Eu só fiz nascer em Salvador. Fui para Jacobina, cidade... Interior da Bahia. Cidade onde meus pais vivem hoje, né? Minha família toda cresceu lá e tudo. Eu nasci aqui, mas morei lá a minha vida toda. Eu acho que parte do que eu sou hoje é o fato de eu ter vivido também no interior,
né? Sempre estava próximo de pessoas, nunca tive uma infância assim muito reclusa, sempre gostei de conhecer as pessoas ali da vizinhança e vim para cá, para Salvador, novamente para estudar. Foi meio que uma parábola que eu fiz. Então, eu nasci aqui, fui para lá, fiz até o ensino médio, vim para cá fazer cursinho e hoje faço faculdade. Bacana demais. E você tem irmãos? Tenho. 3 irmãos, Tenho é 3 isso? irmãos. Tenho 3 E irmãos. você tá em que ordem aí desses irmãos? Eu sou a do meio das mulheres, né? São quantos homens, quantas mulheres? É um homem, são 3 mulheres. Eu sou a do meio das mulheres. Meu irmão mais velho tem 33 anos, minha irmã 32. Aí meus pais ficaram um tempo sem ter filhos, porque é tudo do mesmo pai e da mesma mãe. E aí eles ficaram um tempo sem ter filhos e falaram assim, planejaram. Durante a morte do meu avô, eles queriam homenagear um menino, que poderia ser eu, né? Quase que botavam o meu nome de Laudelina. Gente, obrigada, porque eu fui salva pelo gongo. Laudelina. Imagina vocês Seu me apelido é chamando. Lau. Imagina, estamos aqui hoje com Laudelina. Não ia pegar, As pessoas iam sair do podcast, tenho certeza. Mas, graças a Deus, minha irmã surgiu e falou, não, vai se chamar Maria Clara. E aí, tô aqui, viva, né? E eu nasci, né, com 8 anos de diferença da minha irmã mais velha e da minha irmã mais nova, 5 aninhos. Ela nasceu em 2005. Temos 6 anos de diferença, na verdade. Uma graduação em medicina. E sempre fui muito unida, sabe, aos meus irmãos. Me considero uma pessoa muito família. É uma das coisas até que eu peso muito quando eu vou pensar, assim, onde eu vou morar, sabe? Pra onde eu vou me especializar e tudo. Que tem gente que fala, você não escolhe a residência que escolhe você. Não, eu escolho. Eu escolho ficar aqui bem pertinho da minha família, com minha redinha de apoio. Eu quero isso daqui. Realmente faz diferença. E Jacobina, então, você mudou para Salvador com qual idade? 18 anos. 18 anos para 17 fazer pra 18 ensino anos. médio, não, para fazer faculdade. Cursinho. Para fazer cursinho. Fiz cursinho para vestibular e... Já queria medicina, desde sempre. Já queria medicina. Mas antes Aí de no tudo, terceiro de onde veio esse tino para comunicação? Porque antes da medicina você é comunicadora, né? Isso já é desde pequena? Desde extrovertida? Pequena. Desde pequena. Nunca fui tímida. Você não demonstra ter nenhum tipo de timidez? Minha mãe se preocupava, porque eu ia na casa dos outros, eu podia não voltar, né? De tanto que... E assim, tô falando de amizades que eu com 7, 8, 10 aninhos de idade fazia com adultos de 37. E ela não estava... Ela ficava assim, meu Deus, e aí? Cadê as coleguinhas da idade dela? Eu me comunicava com todo mundo. Minha família hoje também é política, então eu acho que essa é uma influência positiva também, mas se você parar pra pensar, não é hereditário. Por exemplo, meus 3 irmãos, meus pais falam direto, não tem jeito nenhum. Nenhum. Só Clara que saiu assim. Também não consigo dizer que foi porque fiz curso de teatro, porque minha irmã também fez e também não segue assim. São tímidos. Que timidez você não tem? Nenhuma. Nem tem da timidez. Não, na verdade... E quando você veio aqui para Salvador, você já tinha feito cursinho? Você veio fazer cursinho? Você já pensava, sempre quis medicina? Foi. No ensino médio começou a surgir, até porque foi no ensino médio que meu avô Celso começou a padecer do Alzheimer. E aí eu não tirava isso mais da cabeça. Só que eu nunca fui aquela aluna brilhante. Na verdade, eu era aluna com notas medianas, uma aluna que... As pessoas, na verdade, olhavam e faziam assim, você vai fazer medicina? Aí eu... Vou, né? E aí eu começava a desacreditar de mim. Na verdade, sempre tive também uma baixa autoestima intelectual muito forte, porque eu nunca acreditava... Sério? Sim. Ninguém acredita, né? Não, isso... Eu também tô aqui surpreso. Isso aqui tá me surpreendendo. Eu juro. Porque até pelo fato de ser de uma cidade pequena, independentemente de política ou não, as pessoas sempre atribuíam o que você sabia, conquistava ou fazia aos seus pais. Então, ela só faz isso porque é filha de tal pessoa. Ela só tá ali por conta disso. Então, vir pra cá foi muito disruptivo pra mim. Porque eu vejo minha mãe pegando minha mão assim, dizendo, minha filha, você tem certeza que você vai para Salvador? Porque eu iniciei o meu estudo em Jacobina. Eu vim para cá fazer cursinho e passei em algumas faculdades. E como uma delas também foi em Jacobina, minha mãe falou, é aqui que você vai estudar primeiro. Então ela achava que eu não estava pronta para me desvincular do lá. Talvez eu também não estivesse. E precisava de 1 ano para amadurecer isso. Tanto que me custou 1 ano. 1 ano de amadurecimento, 1 ano que eu tive que regredir também. Mas eu costumo dizer que eu dei 2 passos para trás
para dar 5 para frente. Então, eu comecei a estudar lá e qualquer hospital que eu ia, sabe, pela faculdade até, as pessoas atribuíam muito ao meu pai. Aí eu falava, gente, peraí, meu pai é só prefeito, a faculdade não é municipal, eu não tô entendendo o que é que tá acontecendo. E eu começava a desacreditar muito de mim. Foi algo que eu lidei muito na terapia também. E o Medicina Mais Clara veio como um processo de cura. Porque as pessoas me faziam desacreditar que era possível fazer o que eu faço hoje. Sim. Sabe? Clarear a medicina. Então, de fato, foi um processo para mim. Foi muito bom e foi um divisor de águas na minha vida. Aí eu vim pra cá, pra Salvador, transferi pra Unifacs. E enquanto minha mãe pegava na minha mão e dizia, filha, você vai ser só mais uma lá. Eu mostrei que não. Porque não era ela querendo me desencorajar. Na verdade, ela era querendo me dizer que a vida ia ser mais difícil aqui. Mas que bom que foi. Porque foi aqui que eu considero mesmo que eu amadureci. Foi aqui que eu considero que eu cresci. E com minhas próprias pernas. Então, essa baixa autoestima foi dando lugar a um potencial que nem eu mesma enxergava. E hoje eu consigo colher os frutos de coisas que eu plantei. Então, estágios que eu fiz até mesmo antes do internato, e as pessoas falavam assim, quando você formar, eu quero você aqui. Aí eu fiz, meu Deus do céu. Tipo, e nada a ver tinha com política. Já deu essa olhada assim, né? Que você quer me contratar, né? Ó, estou disponível, deixa eu ter meu CRM que eu lhe passo, calma aí. Mas assim, e eu nunca, sabe, declarei minha autossuficiência pra nada. Na verdade, reconheço que Deus, em primeiro lugar, foi quem fez eu estar aqui. Até porque eu olhava pra mim e desacreditava que eu podia fazer medicina. Eu olhava pra mim e falava, não, eu não posso fazer isso. E tudo que eu faço hoje consagro a ele, tudo que eu faço e entendo que minha família também foi o meu maior apoio, sabe? É uma coisa que eu olho pra trás e eu falo, meu Deus, olha tudo que eu já caminhei. E quando a gente faz até um paralelo com a conjuntura odierna mesmo, né, dos internos hoje em dia, dos médicos formados hoje em dia, vocês conseguem ver que o panorama não está como antigamente, né? E também a proporção. Quantos médicos vão se formar? Né? O perfil do egresso. Exatamente. De fato, sair de casa é sensacional. Assim, é uma experiência muito boa. Tenho certeza que você cresceu exponencialmente, como você entende que o crescimento social, profissional, cultural é muito grande. Deixa eu te perguntar, no seu dia de aprovação do vestibular, qual foi o sentimento? Já visto que você tem essa vitória aí de ter passado, você ficou surpresa, eu pressuponho, quando você passou no vestibular, quando a gente passa nos dias mais felizes da nossa vida. A gente olha lá no nome e fala, meu Deus, passei, tô nem acreditando, é uma felicidade imensa. Me diz aí, como é que foi o dia? Você lembra o dia que você passou no vestibular de medicina? Claro que eu lembro. Meu pai, super tranquilo, achando que eu ia passar, dormiu. Aí eu não vi o meu nome. E aí eu fiz, meu Deus, minha mãe, eu não passei. Minha mãe, quer dizer, eu passei, vexame. Aí eu fiz, mãe, eu não passei, é isso, vamos nem acordar meu pai e tudo. Amanhã a gente conta a ele que pelo menos ele não terá um boleto para pagar. E aí minha mãe fez, não, minha filha, você passou. Aí ela abriu a prova, a lista, né, de aprovados. E realmente meu nome não tava lá. Mas não tava lá porque não tava na primeira página, tava na segunda. Quando eu vi... Não era em ordem alfabética. Não era em ordem alfabética. E quando eu vi assim, eu fiquei, meu Deus do céu, que susto. E aí, quando eu passei, eu fiquei inicialmente desacreditada. E eu falei assim, não, pera, eu passei. Pera, eu vou ser médica. Aí minha mãe, calma, minha filha, vai demorar um pouquinho. Eu falei, mãe, eu vou ser médica. E aí ela ficou muito feliz. Nesse momento eu acordei meu pai acordou todo desnorteado. E aí ele... Você passou, eu já sabia que você ia passar. Aí eu fiz, meu Deus do céu, como? Só eu não acreditava. Mas foi um dia, assim, memorável, sabe? Foi um dia que eu me permiti viver tudo, do trote, as comemorações, quebrar ovo na cabeça, tudo. Foi um dia, assim, incrível, incrível mesmo. E você já idealizava algo nesse sentido, Clarinha? O que é que você pensava? Você pensava que a medicina seria o quê para você? Um sonho ou mais uma profissão? Porque você tinha seu avô como referência, não é isso? E aqui, só para fazer um parêntese, eu também, né? Não é à toa que meu nome é igual ao nome do meu avô. Meu avô era referência em Valença, né? Meu avô é do interior também. Ele era um médico da cidade. Meu nome eu recebo neto no final por conta disso. Que lindo. Então eu recebo esse peso todo vindo da minha família. E o peso social. Mas isso foi construindo na minha cabeça a ideia de ser médico, né? E para você, esse peso de seu avô, quando você forma, você já pensa em que, eu me realizei, porque para mim foi a realização, né? Eu realmente me realizei como pessoa, né? Eu não fiz medicina pensando no financeiro, pelo visto você não.
Que peso teve isso? E quando você formou, isso até hoje pesa para você? Nossa, com certeza. Graças a Deus não herdei o nome do meu avô, né? A gente já falou aqui que seria traumatizante eu me chamar Laudelina. Mas, falando em nome, é um motivo, assim, de muito orgulho pra mim saber que meu avô recebeu o nome do hospital hoje em Amargosa, em homenagem a ele. Então, assim, Laudelino Pinheiro é o nome do hospital lá, por conta disso. Então, de fato, há um peso muito grande, só que conviver com o peso, pra mim, eu acabo convertendo numa coisa muito boa. Peso positivo. Um peso positivo, Sim. exato. Porque não sou nem muito de me pressionar e gosto sempre de me superar. Então, eu uso isso, na verdade, como uma alavanca, sabe? Uma catapulta que me impulsiona mesmo. Então, eu pego esse nome que já foi construído, eu pego esse legado que ele deixara e realmente trago pra mim, trago pra minha vida e aprendo com os rastros que ele deixou, né? Porque quando a gente quer sucesso, a gente pode seguir pessoas que trilharam essa caminhada, porque elas foram deixando rastros. E aí você vai seguindo essas pegadas, porque fica muito mais palatável, sabe? Fica muito mais gostoso esse processo depois. E é realmente muito bom. Eu não sei o que eu vou fazer ainda da minha vida, mas eu sei que eu vou me jogar bastante. Porque você vai ser médica. Você é Dali médica. pra frente, Exatamente. você vai ver o que você na área mais se identifica. E são felicidades, assim, impressionantes. No momento que você passa no vestibular e no momento que você forma, você fala, meu Deus, eu não estou acreditando. Na verdade, não é o formar, é o receber o CRM. O carimbo depois. O carimbo. Quando recebe, você vai ter essa experiência. É o divisor de águas. Daqui a poucos meses você vai ter essa experiência. Você recebe o carimbo e fala, não estou acreditando. Perfeito, é justamente isso. Aí eu devolvo? Não, você vai querer ele, só que agora você vai querer ele e vai estar tremendo. E ele existe pesa, né? uma diferença muito grande. No início você tem um cuidado extremamente grande com seu carimbo, depois você fica um pouco mais desapegado, começa a perder de vez em quando. Você vai ver que a medicina não é tão complicada. Não é tão complicado, é Prescrever muito uma mais dipirona. clara a medicina do que você imagina. Exatamente, muito mais clara a medicina. Veja só, você lembra a primeira vez que você entrou no hospital e onde foi no seu primeiro semestre ou segundo semestre de medicina? Lembro. Onde foi? Quando foi? Foi também em Jacobina. Lembro que eu entrei no hospital para acompanhar uma cesárea. Lembro as perguntas? Isso no primeiro semestre? Primeiro semestre. No segundo eu instrumentei, pra você ter noção de como assim se formam os bons médicos. E o interesse, né? E o interesse. E foi isso que eu ouvi da doutora Luciana Guerra, ginecologista e obstetra. Ela virou pra mim e fez assim, Clarinha, sempre que tiver alguém com vontade de aprender, vai ter alguém disposto a ensinar. E eu lido isso assim como minha máxima hoje. Então, até quando eu for médica e receber os meus internos, gente, eu tô doida pra ter internos, sabe? Não só pra fazerem... Logo, R1 de clínica está aí. Ai, imagina! Eu vou adorar ensinar, sabe? Foi inclusive com esse intuito que eu criei o Medicina Mais Clara, mas não porque eu sei mais do que alguém, sabe? Inclusive, o filósofo Pascal, ele vai falar exatamente isso, né? Que ninguém é tão inteligente que não tem algo a aprender, bem como ninguém é tão burro que não tem algo a ensinar. Então, burro não, gente, perdão, tá? Ninguém é tão ignorante. Mas, realmente, assim, é uma coisa que é impressionante. A nossa motivação, você querer aprender, buscar algo, é muito diferente. Mas sabe o que é que mais eu me identifiquei? Porque as pessoas se identificam, né? E eu me identifiquei com o seu perfil, primeiro pela história, e segundo porque você colocou uma palavra que você se qualifica, você é altruísta. Eu não sei se você sabe o valor o significado do que é ser altruísta, né? Não é só cuidar, ajudar o outro. O altruísta, ele ajuda o outro, mas muitas vezes ele se prejudica. Ele deixa de fazer algo por ele, para ele, pelos deles, para fazer para o outro. Pelo outro, na verdade. Isso é o altruísmo. E isso me chamou muita atenção quando eu percebi, porque o ser médico é isso. As pessoas fantasiam um médico como um personagem rico, milionário, e esquece do altruísmo, né? Em uma determinada época da minha vida, e até hoje, fui chamado de Zé do Favorzinho.
Porque esse favorzinho, o não saber dizer o não para ajudar o outro, que faz o médico. Não é o prescrever apenas, é o ouvir, é o batalhar para o paciente realizar aquele exame. E de onde nasceu isso seu? Foi isso que... Porque eu vejo isso dentro da minha casa. Você também via isso ou isso brotou de você? Porque sem o altruísmo, a gente não consegue fazer bons médicos. A gente faz médicos medianos, médicos que visam financeiro. Não que não seja importante, mas de onde surgiu isso assim para você? Porque foi o que me chamou a atenção, sabia? Não, eu consigo citar na minha vida diversos momentos que eu coloquei alguém na minha frente. E, de fato, chega a dói pensar que realmente a gente se prejudica. A gente deixa de ganhar algo, de aproveitar um momento. Eu consigo lembrar do cursinho, hoje, da minha amiga que é médica. Hoje ela é médica. Mas ela sempre duvidou dela. E no cursinho pré-vestibular, a doutora Bruna travava toda vez que eu via a palavra vestibular. Quando ela passou, eu lembro do meu professor chegando para mim, professor Naldo, inclusive muito famoso aqui em Salvador, um querido de física. E quando ela passou, ela fez assim, ela tem que agradecer muito a você. Porque se não fosse você... E eu saía das aulas para eu cuidar de Bruna, porque ela travava, ela não conseguia ouvir a palavra vestibular em um cursinho pré-vestibular, o que era muito grave. E hoje ela é uma excelente médica, inclusive eu já acompanhei nos plantões depois de formada, o que é incrível, porque o altruísmo tem um preço, mas também tem o ônus e tem o bônus, sabe? Então, assim, o que eu deixei de ganhar lá atrás, hoje eu colho. Então, eu plantei algo que hoje eu colho. Então, eu pude estar com ela e ela me acompanhou e fez assim, não, amiga, você toma conta do plantão, sabe? Chegava o procedimento, ela me deixava fazer e ela se sentia muito confiante. Eu falei, eu tive parcela de culpa nisso aí, sabe? Ao longo do curso também tive muito contato com pessoas que tiveram depressão, ansiedade, e não minimizando, né, e nem banalizando, afinal está muito comum hoje no meio médico. A gente falou sobre isso ter crescido de forma exponencial, mas parece que tantos estudos foram feitos no meio da medicina exatamente pela correlação do burnout, do como as pessoas encaram a medicina hoje como um sacerdócio, e eu pude me colocar no lugar dessas pessoas, e eu digo me colocar mesmo, de faltarem os estágios do internato e eu falar assim, não, peraí, eu vou cobrir. E às vezes pegava o dobro, o triplo dos pacientes para que não ficasse defasado, sabe, aquilo. Então, realmente, o que eu ouvia dos meus pais, porque sim, eles são muito caridosos, né, sempre foram, inclusive, políticos na raiz da palavra de ajudar os outros, mas o que eu ouvia é que eu era muito diferente. Então, eu não posso te dizer, Rafa, que eu puxei isso de alguém. Porque minha mãe falava sempre que eu tirava a roupa do meu corpo para aquecer o outro. Por mais que isso me fizesse sentir frio. Então, se isso é uma atribuição que hoje vocês enxergam como muito positiva na medicina, eu fico muito feliz em saber que eu estou no caminho certo. E aí você vai me responder, qual é o retorno que você tem disso? Como é que você se sente gratificada? Você mesmo disse que foi o reconhecimento do próximo, né? É você ter tido o sentimento que ajudou. É você sentir isso, sabe? Falar assim, eu tive uma parcela aqui. Se hoje ela tá... E isso faz a pessoa se sentir bem. É bilateral, né? É um benefício mútuo. Tanto ela se sente bem, quanto eu me sinto bem. Você sairia daqui para fazer uma especialização fora? Aliás, você moraria fora daqui da sua Bahia? Voltando à pergunta dela, porque ela falou assim, eu quero ficar com minhas raízes, quero ficar aqui, não quero tirar meu... Você sairia, faria residência, voltaria social. ou nem iria? E se passasse, ficaria trabalhando? E aí? Eu consigo voltar até para uma das primeiras perguntas que eu respondi a vocês. Eu nunca fui de confiar muito em mim, né, e de acreditar muito em mim. Mas a pessoa com que eu estou hoje, né, o meu namorado, Luan, ele me incentiva tanto que ele falou assim, meu amor, isso aqui é muito pouco para você. Você tem que ir para fora. Não no sentido de tipo assim, é obrigatório, mas se você fosse para São Paulo, eu lhe acompanharia. Se você fosse a São Paulo, você iria se descobrir lá. E aí eu comecei a acreditar. Porque às vezes, quando a gente mesmo não acredita na gente, fica muito difícil. Mas quando a gente acha alguém que realmente aposta as fichas em você, você fala assim, uau. Mas acha que isso seria um divisor de águas para você? Com certeza. É? Luan, cadê esse pedido de noivado, Luan? Em Mykonos,
sabe? Em Mykonos, casamento pode Já ser... pega o avião na passagem, já vai ali em Maldivas também, já pousa ali na água. Exatamente. Gramado ótimo, assim, pra lua de mel, se você não quiser esperar Casamento, tanto. pode ser Paris, a gente pode até ir junto com Pode. vocês. Menino, tanto de Reels que eu tô Vamos ser mandando. convidados, viu, Não é Clarinha? pouco, Por viu? favor, convidar a gente. Tem que ser assim, uma coisa assim, bem humilde, sabe? Lá na Itália, no Lago de Como, que com certeza o André também conhece. Itália, Lago Não, de... ele ainda não foi na Itália, você já foi? Já ali? fui na Itália, mas Lago de onde? Ah, Lago de Como, não conhece ainda? Não conheço. Roma a gente não foi, a gente foi em Gênova, que é no porque pegou o Mediterrâneo, cruzeiro. mas peguei o cruzeirinho Roma lá a gente também. pretende ir em breve. Tô dando ideia, viu, Esté? Me agradece depois, me agradece. Na verdade, eu que preciso agradecer. Ó, deixa eu te falar. Você entrou no internato, foi durante a pandemia. Isso. Sentiu algum impacto? Deixou de ir pro ambulatório, hospital, algo? Com certeza eu fui impactada. Claro, a pandemia foi algo assim que trouxe muita dor pra gente, mas se você parar pra pensar também foi um momento de você enfrentar vários medos, né? Foi quando você viu médicos que não queriam sair da sua zona de conforto, tendo que sair. Porque o insumo principal faltou, que foi a mão de obra. Então, assim, os médicos se cansaram, outros médicos deram lugar, médicos até não experientes, que ganharam experiência no Covid. Eu digo isso porque eu acompanhei muito, até mesmo no período que eu estava na modalidade online, era tão flexível, e aí um dia eu faltei até a aula da minha professora, e ela me encontrou na UTI. Aí ela fez, gente, como é que você está aqui? Você está... Aí eu, eita, é mesmo, né? Mas foi um momento que, assim, eu aprendi bastante. Foi também um momento bem oportuno, porque a defasagem do ensino ocorreu e pouco depois eu conheci o curso de vocês, né? O Advanced Medical Training. Então, vi realmente ali o que eu precisava aprender para um internato. Não para responder o X de uma prova, sabe? Não falo assim de forma irresponsável, mas eu acho que vai muito além de você estudar para residência, o internato. Porque tem gente que fala assim, o que é que você faz no internato? Você estuda para prova, estuda para o internato, estuda para residência? Porque você tem que entender que deve haver um equilíbrio. No 5º ano, eu lutei muito para eu entender o que é que eu ia fazer. Se eu ia seguir a manada e falar, vou fazer cursinho. Cursinhos muito bons, inclusive, hoje eu faço. Mas no 5º ano eu não tinha maturidade para falar assim, eu vou estudar para residência. Porque antes de tudo eu ia ser médica. Depois eu iria ser residente. Claro, de fato, isso é muito importante. A nossa percepção hoje justamente é essa, porque está tendo uma segmentação, a gente percebe algumas dificuldades. A primeira, esse pós-pandemia, a gente como médico da prática, que acompanha, que recebe muita gente formada, a gente percebe que teve um impacto negativo, infelizmente, na estruturação, na formação desses médicos. O segundo tópico que você mencionou, que é super importante, é em relação à entrada no internato sem essa experiência ou sem esse olhar, que daí que veio de fato a ideia do curso. Porque não sei porquê, ou obviamente pela concorrência que tem tido as residências, as pessoas estão muito preocupadas de fato aos cursinhos preparatórios para a prova de residência e de fato esquecendo o que realmente importa ali para, como você falou, ser médico. Então, assim, é uma tristeza quando a gente recebe, obviamente, o médico que não sabe o básico ou pensa em síndrome de Marfan, doença de BC, antes de, obviamente, patologias muito mais comuns. Então, esse é um relato que eu sempre falo, inclusive, Rafael também sempre fala, vamos focar na prática. E medicina preventiva e social está aí justamente para isso, para dizer, olha, 80% de possibilidade é de ser um AVC. Os outros 20%, a gente pode lidar com doenças neurodegenerativas, outras síndromes neurovasculares ou anatômicas mais raras que a gente pode de fato suspeitar. O que eu acho que é estranho é que muitas vezes chega, assiste uma aula do cursinho, aí vai para o internato e começa a dar suspeitas esparsas, e eu sempre pergunto, falo, olha, vamos do mais prevalente ao menos prevalente. Então essa sua percepção é perfeita, até porque você consegue aproveitar melhor o internato. Você sente isso, que consegue aproveitar de uma forma muito melhor? Nossa, não tem nem comparação. Na verdade, falando em comparação, né? Afinal, até a aprendizagem vem muito a partir disso, de comparação. Eu nunca fui muito de me comparar, de me basilar com ninguém.
Mas chegava ao final dos rodízios, as pessoas falavam assim, nossa, eu não aproveitei nada o rodízio. Aí eu fiz, ué, peraí, você tava em emergência, como assim você não aproveitou nada? Chegou quanto, assim, onde é que você tava quando chegou o paciente infartando, você teve que conduzir, que interpretar um ECG? Ah, eu tive que estudar para cursinho e tal. Hoje eu faço muito isso, mas porque no 5º ano eu dei valor ao que eu estava priorizando naquele momento. Então, de fato, o meu internato eu fui muito bem aproveitado, sabe? Eu considero que, assim, não só em termos de procedimentos, mas eu acompanhei médicos, os quais criei laços, assim, para a vida. Eu consegui acompanhar pacientes, eu estava ali presente no pior dia, né, da vida deles, e você saía dando uma alta, assim, acompanhando aquilo mesmo, você falava assim, nossa, eu faço a diferença ainda enquanto interna. Então foi muito o que a Rafa falou. A percepção que você tem de ser médica vem muito antes do seu CRM, porque não vai ser da noite pro dia que o senso de responsabilidade vai bater. Então, quando eu entrei no curso de vocês, realmente eu não conhecia, né, a metodologia e não conhecia ainda o que ia ser dado no curso, e aí eu sento para aprender sobre AVC, eu sento, eu aprendo sobre crise convulsiva, então eu estava vendo o dia a dia. Porque quando eu entrei no hospital, foi o que eu mais vi. Então, assim, estive em hospitais até menores, né, nos interiores, rodei pela própria faculdade e pude conduzir o atendimento de um AVC, sabe? Do diagnóstico ao tratamento e o acompanhamento, o prognóstico depois disso. Então, para mim, foi enriquecedor ter feito o curso, ainda mais quando entra na parte das práticas. E eu sempre fui rata de curso. Por isso que eu falo assim com propriedade, como o curso de vocês foi um fator diferencial na minha vida. Foi antes do internato, após a defasagem da pandemia, né, no caso do ensino, que vocês trazem isso, e realmente foi difícil. E eu comecei numa escadinha. A minha ordem de internato foi perfeita. Começou com MFC. Eu tava ali, paciente controlado, não sei o quê. Não ia chegar ninguém, né, infartando inicialmente. E juro pra você, também chegou o rodapé do livro. O dia mais marcante pra mim foi quando eu atendi uma paciente na demanda espontânea, né? Que a gente chama de acolhimento no postinho. E ela chegou pra mim com uma protuberânciazinha nas costas, né? O que já tinha sido diagnosticado como lipoma. Várias vezes ela tinha ido à UPA, recebia esse diagnóstico e voltava. Só que começou a cursar com parestesia. Aí tá na hora de você pensar um pouco no menos prevalente. E aí, uma vez eu lembrava de ter tido uma aula que um professor me falou sobre hérnias lombares. Elas existem. E eu falei assim, não é possível. Pela localização, é uma hérnia de Petit. Aí eu ia pro rodapé, porque o problema é esse. Eu sempre queria saber um pouco de tudo. Eu não me contentava em saber só o básico. A sede de aprender. A sede de aprender. Então eu sempre tava ali. E aí, quando eu cheguei pra médica, que queria ser cirurgiã geral. Lembro disso. Aí eu falei assim, doutora Vitória, é uma hérnia de Petit. Aí ela, não, menina, é um lipoma. Eu, doutora, é uma hérnia de Petit. Eu fiz um estímulo da hérnia, ficou maior e tudo. Aí ela fez, é um lipoma. Aí quando ela pegou, viu um anel herniário assim, ela fez, é uma hérnia. Aí ela fez assim, é uma hérnia. Eu fiz, Eu lembro de contar isso até mesmo no professor do cursinho agora. E ele falou, Clara, vamos fazer um conteúdo disso, de tão atípico que é, né? Então assim, eu não estou dizendo que o raro não vai acontecer, que não vai cair na prova, mas não deve ser o seu primeiro pensamento. O médico da UPA não estava errado em pensar em um lipoma. Até porque quando ela fosse extrair esse lipoma lá na frente, iam ver que não era. E pronto. E tá tudo bem, você não precisa ter as respostas certas naquele momento. É o que eu mais tenho aprendido quando eu tô ali no pronto-socorro. Vendo que se eu souber o diagnóstico sindrômico e tratar o meu paciente, resolver o problema dele, ele vai sair de lá feliz, sabe? Ele vai sair de lá satisfeito e contente. Ainda que eu não tenha tratado as dores, sabe, da alma. Ainda que eu tenha apenas tratado ali ele como uma pessoa. Mas ele tem outros problemas que somatizados podem gerar aquela dor. Mas você vai também tratar em breve as dores da alma. Muitas, Muitas. Você vai ser psicanalista, você vai ser... De tudo né? Um pouco, Um pouquinho. A medicina é muito linda. A gente até suspeito para falar isso, porque a gente é apaixonado, principalmente por clínica médica. E assim... O lado ruim, né? Digamos ruim, ou talvez nos torne mais resiliente, é em relação ao momento triste. Às vezes a gente tem óbito, ou tem momentos muito tristes que a gente fala assim, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Você já teve algum momento assim, alguma experiência? O que você me diz sobre a sua tristeza ou o seu momento mais triste na medicina até agora? Nossa, com certeza eu tive, sabe? Eu estava rodando em pediatria,
quando a gente acompanhou uma criancinha com bronquiolite viral aguda, uma coisa bem comum das crianças terem, principalmente, né, nesse período, assim, e era uma criancinha que já tinha um prognóstico reservado, né, usava gastrostomia, era uma criancinha que tinha um contexto familiar muito difícil, porque o pai chegou e havia perdido a mulher dele, a mãe dessa criança, com 2 meses de puerpério. Então, assim, foi muito marcante para aquele pai, tanto que foi para mim, porque é aquele momento que, enquanto você está ali, você está fazendo o possível para ajudar, ainda que seja pouco na visão de qualquer um. Às vezes, pegar uma máscara, pegar um ambu, pode ser o que o médico está precisando naquele momento. Você pode fazer, sabe? Você pode assistir. E dessa forma, eu acho que eu até me consolei um pouco mais, porque quando essa criancinha veio a falecer, me marcou muito. Porque você sempre falava, meu Deus, poderia ter sido feito algo a mais. Então, assim, às vezes o erro, a gente quer culpar na mesma hora outra pessoa, né? Infelizmente, ele não levou imediatamente para o pronto atendimento. Quando ela começou a cansar, ele levou para um posto de saúde. Mas a população também não tem culpa. Às vezes é falha nossa não indicar, né? E falar assim, olha, se piorar, volta aqui e não leve em outro lugar, não. Traga aqui na UPA mesmo, que é onde a gente vai ter o suporte, o aporte para atendê-la. Então, assim, foi muito marcante, porque a gente não tá preparado para ver pessoinhas tão novinhas, né, deixarem a gente, até porque são pessoas que ainda têm muito para viver. Eu costumo dizer que no Covid também, eu vi muitas perdas, sabe? Eu vi muitos amores da vida de alguém partindo. E isso é muito triste. A Covid foi uma época que nos surpreendeu. Realmente foi muito sofrimento. Mudanças de paradigmas e tudo. Exatamente. Ressignificar tudo. Muita coisa. A gente chegava em casa e falava, meu Deus, será que a gente vai estar vivo amanhã? Será que a gente vai infectar? É o próximo, é alguém nosso. E a gente se entregou demais. E assim, a rua, né, a avenida, tudo vazio. Era impressionante. Espero que a gente não viva, né, outra dessa, obviamente. Mas... para mim, foi a época, obviamente, para todo mundo, obviamente, foi a época mais tensa e mais triste da medicina, sem dúvida até agora. E esses momentos, pediatria realmente toca o coração demais. Clarinha, mas a gente elevando o nosso astral aqui novamente, você sabe que você é famosa, né? Ai, para! Você é conhecida, você é famosa, você é blogueirinha, né? Então, você é famosa no meio médico, você é famosa entre os residentes, entre os internos. Não tô falando nenhuma mentira aqui. Aí daí surge, como foi que você pensou, teve a ideia de postar, de começar seu Instagram? Já começou com esse nome? Medicina Mais Clara? Ou você fez postagens e viu que estava crescendo, estava tendo seguidor, estava tendo engajamento, mudou? Como foi isso? Conta demais pra gente aí um pouquinho. Olha, eu não vou mentir. É engraçado que às vezes as melhores coisas vão surgir até de tragédias, né? E sim, surgiu com esse nome, porque sempre foi um ponto forte, bastante, assim, um ponto muito forte meu, a criatividade. Então, trocadilho, de pegar o meu nome e falar que eu ia clarear a medicina, então deixar a medicina mais clara, foi a primeira coisa que veio à minha cabeça quando eu estava, no dia 20 de fevereiro de 2020, no carro com meus pais, e a gente estava pegando o nosso caminho de volta para Jacobina, feliz da vida, quando sofremos um acidente, por meu pai ter dormido ao volante, sabe? Foi um momento, assim, muito tenso pra mim, onde eu parei, assim, e eu pensei, meu Deus, se eu morresse hoje, né? Porque a gente também tem que pensar nessas coisas. Eu não acrescentei nada na vida de ninguém. E tem tanta gente que fala, assim, que eu podia ensinar, que eu levo jeito pra isso e tudo. Por que eu não abro isso? Então, comecei abrindo meus resumos, abri um drive, compartilhando eles. E depois que eu vi que eu não me comunicava tão bem escrevendo quanto falando, eu falei, eu vou começar a fazer vídeos. E me expunha antes mesmo da era dos Reels, eu já fazia vídeos, sempre gostei. Como você vê, timidez não é um problema por aqui. E aí comecei a me comunicar dessa forma. E realmente ia fazendo isso através de paródias, por meio de mnemônicos. Então, eram formas que eu aprendi a medicina, conseguia transmitir isso.
e fazer diferente de muitos colegas meus que detinham o conhecimento, sabe? Não queriam compartilhar e tudo. Eu não, eu já botava assim no outdoor, se desse. E aí, muita gente começou a me acompanhar de dentro de faculdade, gente começava a vir comentário assim, de tipo, nossa, eu tava tão desmotivada por conta da pandemia, de estudar online, só que assistir você se tornou uma terapia, e eu aprendia e ria ao mesmo tempo, então, gente, e era muito engraçado como fluía, sabe, tranquilamente, e coisas importantes do dia a dia, uma coisa básica hoje, só porque foi uma suspeita na UPA, de meningite, né? Tinha a tríade. E aí eu falava, olha, não sei o time que você torce, mas você vai pensar no Clube do Regata do Flamengo, do C de cefaleia, o R de rigidez nucal e o F de febre. Você não vai esquecer mais nunca. Quando pegar um paciente com essas 3 queixas, aí eu fazia um vídeo, eu vestia com a roupa do Flamengo e tudo, e eu comunicava dessa forma. Era um vídeo muito compartilhado, usava de artifícios como edições pra fazer sinais de guaxinim, sinais de battle. Qual foi o que bombou? Qual foi o que chamou a atenção que você disse, poxa, tô no caminho certo, eu vou seguir isso aqui porque eu vou estourar? Porque você pensou nisso. A gente não vai seguir se não for estourar. Né? Eu vi que tem vídeo com mais de 2 milhões de Pois. Qual foi aquele que estourou? Você disse, agora eu tô bombando. Agora eu tô top. Qual foi? E que você olha hoje e diz assim, esse é o... Rafa, eu sou suspeita a falar do meu conteúdo, porque eu sou tão perfeccionista, sabe? Eu nem gosto dessa palavra. Que eu nem posto todos os dias, mas assim, eu vou postar um vídeo bom. Eu vou postar um vídeo que, assim, eu aprendi e isso aqui vai ser útil também pra outra pessoa. Então eu vou facilitar. Você já foi encontrado em algum local, supermercado, na faculdade, na rua, e alguém falou assim, medicina mais clara? Pior que já. Já? E como é isso pra você? Muito doido. Quando eu ia me apresentar pro médico, sabe quando você chega no plantão, toda cheia de vontade, e falar assim, oi, tudo bom? Prazer, meu nome é Clara. A pessoa fazia, eu já lhe conheço. Eu já lhe conheço. Aí eu fiz, ai meu Deus, de onde? Ela, do Instagram. Isso acontecia no hospital de pediatria, isso acontecia nas UPAs. Eu tava no hospital uma vez, Couto Maia, sabe? E eu falei, gente, o que é esse infecto quer me seguindo? Quer ser infectada pelo meu conteúdo, pelo amor de Deus? Se você for perceber, ela tem ali o engajamento realmente do nicho, que não é um nicho extraordinário em Salvador, né? Então dá pra perceber que você realmente tem um alcance muito grande. Você sabe como a gente encontrou? A primeira vez? Já te contaram? Não, como foi? Espero que... A gente foi dar uma aula na sua faculdade e aí a gente falou, olha, a gente vai fazer um curso, a gente precisa de alguma pessoa que tenha uma comunicação mais fácil com todo mundo para a gente compartilhar a mensagem do curso, porque o interesse era nada mais do que ensinar aos alunos e a gente receber esses alunos melhores. E aí foi unânime, todo mundo, medicina mais clara, procura aí, medicina mais clara, ela é ótima, vocês vão amar, e você realmente é simpático e popular, tem essa popularidade nesse meio. Eu acho isso muito bom, e assim, obviamente carrega um peso adicional a você, não tenho dúvidas que você como pensativa, já deve ter imaginado isso, que assim, o erro, a falha, não vai ser tão tolerado como como fala, offline, não, como um low profile. Exatamente, um low profile, vai ser diferente. Então isso realmente é interessante. É verdade. E me diz uma coisa, Clarinha, o que é que você enxerga para o futuro da medicina atual? Aliás, como é que você vê, né? Antes do futuro da medicina, tá preparada para a formatura? Ai, meu Deus! Eu só tenho a 3º grau e um sonho, e uma beca. Então eu tô muito preparada. Já tá ansiosa? Não, imagina. Já tem o vestido alugado? Eu vou mandar fazê-lo. Vai fazer o vestido? Fazer, claro. Meu Deus guardar, do céu. Né? 2 coisas que eu tenho que ter, meu vestido de casamento e meu vestido de formatura. Já sabe a data que vai ser? A formatura? É isso. 8, 9, 10 de janeiro, gente. Janeiro? Confirma. Janeiro de 2025, Porque já vai ter colado o grau, é só a Isso, festa. Exatamente. Né? A gente volta a lembrar, né? Faz o juramento, que realmente também é um momento muito especial. Eu gostei muito do momento de juramento. Você faz juramento de Hipócrates, né? Muito interessante. Mas quem que é a empresa que você falou da formatura? A 3º grau. Bacana. As melhores. Só tem essa. Só tem essa. Eu acho que só tem essa. Mas vai ter banda famosa? Vai. Vai. Mas tudo é Pode surpresa. contar o spoiler? Spoiler? Vocês Pode me ter um contaram? spoilerzinho, não? Não, vocês me contaram alguma coisa daqui do podcast? Ou eu tive que vir assim, Eu sem preparada? querer soltei alguma coisinha, né? E André quase ele pega. E são quantas pessoas formando essa sala? Nossa, são quase 200 pessoas, facilmente. Mas todos fazendo festa? A maioria.
É A mesmo? maioria. Nossa, interessante. Porque a festa começa desde bem antes, Desde né? bem As antes. É uma fotos, o preparação. preparo. Você é da comissão de formatura? Não, eu não ia Não é. aguentar, não. Olha, você que nem Rafa, falta tanto de atribuição que eu Se já bem tenho. que hoje, como eu vejo que tem essas empresas com essa facilidade, eu acho que, assim, facilita muito, né? Dá uma assessoria muito grande, porque antigamente não tinha. Então, pelo menos lá em BH não tinha tanto, assim, esse apoio. Então, isso eu acho que é interessante, né? Até para a comissão de formatura. Sobre o futuro da medicina. E aí, Clarinha, o que é que você nos traz? Qual é a sua visão? Qual é o seu posicionamento? E não jogue pra gente, porque a visão é sua. Conte pra Quem gente a vai carregar esse especialidade. CRM agora? Quem é que vai ser seu preceptor? Vai ser de qual residência? Diga aí. Você vai querer o quê? Olha, sobre... Aí, eu sei que é clínica médica, mas dizer pra você, se lá eu vou pra geriatria, oncologia, cardiologia, só Deus sabe. Então já temos uma notícia. Teremos residente de clínica médica, Uhum. @medicina mais clara. A clínica é soberana. Postagens agora de Sou clínica. Sou clínica. Podemos ter o seguro. Existe o Sou Clínico, dos criadores de Sou Clínico, vem aí Sou Clínica, né? Isso aí. Agora, gente, não vamos estar confusos com a clínica e estrutura, né? No caso, a Exatamente, clínica médica. clínica médica. E depois da clínica médica, você pensa em algo? Penso em me especializar ou na área de cardiologia, né? Já quis cardiogeriatria também, mas se teve um estágio que me marcou muito foi o de oncologia, né? Eu penso também, se eu fosse fazer residência em São Paulo, eu seguiria para a área de oncologia depois. Minha mãe projeta muito esse sonho em mim. Ela disse que me vê oncologista. Eu falei, meu Deus, mãe, por quê? Como você projeta esse futuro para você da medicina, das Olha, especialidades? Como é que você Rafa, vê de forma bem... no início você me perguntou o que eu espero da medicina, né? Mas na verdade eu quero mais saber o que a medicina espera de mim. Porque se até aqui eu entreguei o meu melhor, sabe, nos estágios, e realmente me portava como médica, sabe? Não no sentido de autoridade, mas de responsabilidade, eu acho que se eu seguir assim, eu vou continuar me diferenciando. Eu nunca fui de me comparar, então eu não posso me comparar hoje com os meus colegas, com os médicos que eu convivo, mas, de fato, não dá pra gente encarar o cenário da medicina atual como há 10 anos atrás, sabe? Como há 5 anos atrás. E vou até um pouquinho menos, entendeu? Antes da pandemia, por exemplo, muitas escolas médicas, as quais existem hoje, não existiam. Então, muitos médicos estão se formando, não estão se diferenciando, né? Enquanto médicos generalistas mesmo. E é muito difícil você ver profissionais muito verdinhos se formando e encaram um plantão como, né, o ganha-pão deles, mas esquecem que ali tem vidas, sabe? Tem vidas. Então, eu realmente não acho que estamos no melhor cenário da medicina atual, e eu acho que é por isso que eu escolho me diferenciar desde tão cedo, sabe? Seja com cursos, seja com aulas, com livros, tudo que eu fiz até agora, estágios extracurriculares, acho que me acrescentaram muito e vão moldar a profissional que eu escolho ser, sabe? Porque tudo na vida são escolhas. Quanto você imagina que vai ser seu salário quando você formar? Quanto você imagina que vai ser no início e quanto é a sua meta? Assim, quando eu tiver Em 15 novembro anos agora. de formada, eu quero receber X. E agora, seu salário inicial? Quanto que você espera? Novembro não, porque novembro... Ela pega o CRM agora, né? Então em janeiro. Vai receber em dezembro, janeiro. Em janeiro, quanto que vai ter na conta de Maria Clara, @medicina mais clara, fora as publicidades? Olha, vou entender mesmo, né, que existe o patamar, porque assim, todo mundo vai começar de algum lugar. Então, se eu quiser trabalhar para o dinheiro, né, eu vou demandar de tudo, além de tudo, esforço físico. Então, cada plantão, né, vai custar R$100 uma hora. Então, assim, um plantão de 12 horas vai me custar R$1.200. E para eu ter esse dinheiro, eu vou ver quanto eu estou disposta a trabalhar durante o mês. Porque eu também tenho que entender, mas peraí, eu também quero ser residente, então eu não vou me desgastar tanto nisso daqui. É muito mais de escolhas, do que a gente acabou de falar, né? E eu imagino que eu não vou ganhar nem o que eu gasto na faculdade hoje em dia. Então, a maioria das faculdades particulares hoje custa, né, os seus 10, 12 mil reais. E o médico hoje em dia tem que entender que se ele chegar a 8 mil reais líquidos, né, no final do mês, um recém-formado, é ótimo. É ótimo.
se ele não se desgastar tanto, sem ele precisar, sabe, se matar de plantão. Tanto sacrifício, exatamente. Só que o sacrifício, né, vai levar uma conquista lá na frente. Então, tanto quando eu formar, que eu imagino que eu vá ganhar isso daí, 8 a 10 mil, não vai passar disso, porque eu também não quero me matar de trabalhar quando eu formar, eu espero que dentro de 15, 20 anos, assim, com minha vida bem estruturada e tudo, eu consiga estar ganhando entre 20 a 30 mil, sabe, por mês. Então temos clínica médica, oncologia, uma mulher guerreira, orgulho da família, orgulho de Laudelino. Então, Clara, assim, a gente conseguiu somar vários adjetivos, conhecer a sua história. Estamos inaugurando o Pulsar Médico Podcast. É uma felicidade muito grande receber você aqui. É um prazer imenso. Você representa aí toda uma gama de jovens e de adultos que estarão compartilhando corredores conosco, assim como você. Vai ser um prazer também receber você nos hospitais que a gente trabalha. E sempre seja bem-vinda. Estamos sempre às ordens, inclusive se quiser discutir algum paciente, olha, André, me ajuda aqui, ou deixa eu dar uma clareada aqui. Então, a gente sempre vai estar às ordens, tá? Foi um prazer imenso. Obrigado, viu, Clarinha? Muito bom ter você aqui e saber que a formação ainda médica não está perdida, tá? Continue sempre com esse perfil seu aguerrido, que busca o conhecimento e que não faz da medicina só um campo de ganhar dinheiro, tá? Eu que agradeço, meninos. Foi uma honra estar aqui, inclusive abrindo o Pulsar Médico. Realmente foi um prazer inenarrável.